Sejam bem-vindos ao canal, fiquem agora com o resumo da Rainha da Pérsia, inscreva-se e deixe o seu like. Hegai reafirma a Esther que ela ama o rei. Esther questiona como poderia amar alguém que ainda não conhece. Hegai incentiva Esther, dizendo que ela tem todas as qualidades para ser escolhida, e que o rei merece uma esposa que faça bem a ele. Esther se pergunta se o rei ainda desejará uma esposa após tantas tentativas. Hegai assegura que sim, e que Esther poderia ter sido a primeira, mas tranquiliza-a dizendo que a próxima será ela. Esther afirma que não mudará, mesmo quando se tornar rainha, e Hegai observa como ela mudou desde que chegou, inicialmente relutante, agora pensando apenas no rei. Ele explica que Arbona o encarregou de cuidar das jovens e escolher uma que fosse boa para Xerxes, trazendo segurança. Esther pergunta se ele não espera muito dela, e Hegai diz que ainda se surpreenderá muito com ela. Ele a aconselha a cuidar bem do rei se for escolhida, prometendo dar o seu melhor, e dá conselhos para que ela permaneça verdadeira a si mesma. Amã confronta Artabano, exigindo falar com o rei como conselheiro real. Artabano responde que só pode entrar com uma audiência marcada e a aceitação do rei. Amã ameaça Artabano com suas palavras, alertando que qualquer erro pode custar-lhe o cargo. Artabano reage colocando sua espada no pescoço de Amã, advertindo-o a seguir as regras sob pena de ser enviado de volta de onde veio sem a cabeça. Hegai garante ao rei que a próxima candidata será excelente. Mamucan sugere dar mais uma chance às moças ainda não chamadas. Saasgais propõe que o rei escolha a nova rainha através de uma dança. Inicialmente, o rei não está interessado, mas Saasgais o convence e ele aceita. Esther pergunta a Ariana se ela já sonhou com o rei. Ariana diz que não e pergunta a mesma coisa a Esther. Saasgais interrompe, dizendo que ambas se apresentarão ao rei Xerxes. Ele entrega roupas para elas e sai rindo. Hegai pergunta por que elas não estão usando véu. Esther responde que ninguém mencionou isso. Saasgais diz que todas foram avisadas e que não é culpa dele. Quando o rei chega, Esther fica olhando. Hegai manda as duas voltarem para o harém, prometendo corrigir o erro. As outras moças começam a dançar sem Esther e Ariana. O rei, ao ver uma delas parecida com a Mestres, pergunta quem ela é. Um dos presentes explica que as moças estão cobertas para que ele não saiba quem são. O rei lembra de Amestres dançando e, encantado, joga seu lenço para a moça, pedindo que ela o espere em seus aposentos. Saasgais a leva rapidamente. Hegai informa que o rei gostou de todas, mas só podia escolher uma. Saasgais leva a escolhida, que tira o véu, revelando ser Amestres. Ela pede para Elarre usar essa joia essa noite, e elogia Saasgais por seu trabalho. Arbona anuncia Elarre ao rei. Ele nota a pulseira dela e pergunta de onde veio. Elarre diz que escolheu a joia. O rei pergunta como ela ousa olhar em seus olhos, e ela responde que ousaria ainda mais. O rei acha estranho seu comportamento na primeira noite e ela o seduz, lembrando de Amestres. Na manhã seguinte, o rei lembra Elarre de seu acordo. No pátio todos esperam. Hegai diz a Saasgais que se o rei escolher Elarre, ele terá problemas. Saasgais responde que isso só confirma a aptidão de Elarre para ser rainha. Elarre se exibe e olha com desprezo para Esther. Alguém pergunta o que significa seu retorno ao harém. Hegai diz que o rei provavelmente a escolherá como rainha, deixando Esther chocada. Hegai pede para falar urgentemente com o rei, que pergunta o motivo. Hegai diz que quer falar sobre sua favorita e sugere que o rei a considere esta noite. O rei, cansado, diz que todas parecem iguais, embora tenha gostado da moça de ontem. Xerxes menciona Elarre e pergunta sobre ela. Hegai o compara a Mestres, quase como se fosse filha dela. O rei diz que sabe disso. Hegai questiona a necessidade de procurar uma esposa semelhante à anterior, temendo problemas iguais ou piores. Hegai insiste que quer o bem do rei e pede para apresentar sua candidata, garantindo que o rei não se arrependerá. O rei concorda, pensando em Esther. Hegai anuncia que o rei irá se encontrar com uma das jovens. Saasgais, surpreso, diz que o rei havia decidido não ver mais ninguém por enquanto. Hegai responde que o rei mudou de ideia e manda Esther se preparar, deixando Saasgais e Elarre incrédulos, enquanto Esther fica feliz. Saasgais corre para informar a Amestres. Neemias comunica a Mordecai que Esther vai estar na presença do rei essa noite. Saasgais informa a Amestres que o rei decidiu ver outra jovem. Amestres se surpreende, e Saasgais diz que tentou impedir.
A Mestres acusa-o de falhar, mas Sasgais explica que Hegai tem uma favorita e pede mais uma chance. A Mestres diz que cuidará disso e manda Sasgais embora. Arbona informa ao rei que seu banho está quase pronto. O rei pergunta se encontraram o que veio da Índia. Arbona diz que procuraram no palácio inteiro, mas ninguém viu nada. O rei ordena a morte do responsável pelo sumiço. O rei tem alucinações, ouvindo Elahe chamá-lo. Esther se prepara para o encontro com o rei. Desesperado, o rei manda Arbona trazer Elahe de volta. Deixando Arbona aflito, ele diz que outra moça já está pronta, mas o rei quer Elahe. Hegai comenta como Esther não precisa de muita coisa para ser linda, e ela pergunta se ele realmente acha isso. Hegai, sentindo muito, diz que o rei não quer vê-la hoje à noite. A Mestres faz feitiços para enlouquecer o rei, que não para de pensar em Elahe. Mordecai ora a Deus pedindo proteção para Hadassah para que o propósito dela no palácio seja cumprido e que ninguém possa fazer-lhe mal. Elahe diz a Esther para esquecer qualquer coisa com o rei, pois ela não tem a menor chance. Esther comenta que Elahe está bonita, mas Elahe responde que isso é inveja disfarçada de simpatia. Hegai e os outros vêm buscar Elahe, que se levanta. Ariana avisa sobre uma mancha na cama. Elahe, surpresa, diz que não estava em seus dias e resolve o problema. Hegai diz que ela não irá a lugar algum e ordena que Esther se prepare para ver o rei. Elahe fica desesperada enquanto as servas arrumam Esther. Mordecai continua orando a Deus, pedindo sabedoria para Hadassah, e confiando que a vontade de Deus será feita. Hegai diz a Esther que sua beleza vem de dentro e está convencido de que ela se sairá muito bem. Esther pergunta se ele acha que ela está bem assim, e Hegai confirma com certeza. Esther agradece a Hegai por tudo que ele lhe ensinou e por acreditar nela. Teres pergunta a Mordecai se ele estava rezando. Mordecai pergunta qual o problema, lembrando que o decreto do rei permite seguir suas crenças. Teres diz que conhece o decreto, mas não sabia qual era o Deus de Mordecai. Mordecai responde que adora o Deus único, Criador dos céus e da terra. Teres observa que só os judeus chamam seu Deus de único e pergunta se Mordecai é judeu. Mordecai confirma e Teres, surpreso, diz que esperava qualquer coisa dele, menos isso. Mordecai pergunta se fez algo errado no trabalho, mas Teres diz que não quer justificativas e que perdeu o respeito por Mordecai, chamando-o de judeu maldito. Hegai informa ao rei que Elahe está impossibilitada de comparecer por motivos femininos. Xerxes diz que não tem problema e que a tragam mesmo assim. Hegai sugere outra candidata, mas Xerxes insiste que não quer outra. Hegai lembra ao rei dos tempos de infância e pede sua confiança. O rei aceita, dizendo que não dormirá com ela e pede que Hegai esteja pronto para levá-la de volta quando ele solicitar. Hegai espera por Esther e pergunta se ela está pronta. Ela diz que sim, e ele a leva aos aposentos do rei. Esther ora a Deus para que sua vontade seja feita. Esther se apresenta ao rei, que pergunta onde estão seus adornos, já que todas as outras moças se enfeitam para ele. Esther responde que não queria se esconder atrás de enfeites e que queria que ele visse como ela realmente é. O rei, reconhecendo sua voz, faz um carinho em seu rosto e pergunta seu nome. Ela diz que é Esther. Ele pergunta se ela já teve a impressão de esperar por algo a vida toda e finalmente encontrar. Ela responde que não, que é a primeira vez. O rei, feliz, diz que ela está certa, que não precisa de adornos, e vai beijá-la quando alguém bate na porta. É Arbona com os servos trazendo a refeição. Arbona observa sorrindo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!